Rompemos a programação para exibir os áudios que Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, disse em depoimento à Justiça Federal do Paraná como funcionava o esquema para desviar dinheiro da Petrobras e esse dinheiro depois então era distribuído a partidos políticos e também a diretores. Vamos ouvir o que disse Paulo Roberto à Justiça do Paraná. Nós tivemos um problema técnico, eu vou resumir. Paulo Roberto Costa, então, na verdade, prestou depoimento ontem à Justiça Federal do Paraná, onde confirmou que durante todos os contratos da Petrobras eram feitos sobrepreços de pelo menos 3% e que esses 3% depois eram divididos a partidos políticos. Ele disse que o partido que mais levava dinheiro desses 3% era o PT e também o PP e também o PMDB. Eu vou pedir à nossa produção, a gente consegue chamar os áudios agora, a gente está com... A gente está ouvindo esses áudios, separando as partes em que Paulo Roberto Costa trouxe essas informações à Justiça. Afinal de contas, são 4 horas de depoimentos. Ele e outros 9 réus do processo da Operação Lava Jato da Polícia Federal prestaram depoimento ontem ao juiz Sérgio Moro, que era a 13ª Vara Federal do Paraná. Agora sim, vamos ouvir o que disse Paulo Roberto. Olha, em relação à diretoria de serviços, todos sabiam que tinha um percentual desses contratos da área de abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT, através da diretoria de serviços. Outras diretorias, como gás e energia e como exploração e produção, também eram PT. Então, se tinha PT na diretoria de exploração e produção, PT na diretoria de gás e energia e PT na área de serviços. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para o PT. Não tinha participação do PP, porque eram diretorias indicadas tanto para a execução do serviço quanto para o negócio, PT com PT. Então, isso é o que rezava dentro da companhia, que esse valor seria integral para o PT. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB, na diretoria internacional. Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o senhor recebia parte desses valores? Sim. Então, o que normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1% que era para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um pouco menos, 60% ia para o partido, 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% para mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef. E como é que o senhor recebia a sua parcela? Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa, ou no shopping, ou no escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria. Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor? Normalmente, o Alberto Youssef e o Janene. E na parcela pertinente não a esse 1%, o senhor sabe quem fazia essa distribuição? Quem era também o senhor Alberto Youssef? Eu não sei se ele fazia diretamente ou tinha alguém que fazia para ele. Essa informação eu não tenho. Eu não sei informar. Não, estou dizendo, isso o senhor está mencionando de 1% que cabia, segundo o senhor, ao PP. Isso. Perfeito. E para as outras agremiações políticas, o senhor sabe quem eram os distribuidores? Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço tinha, era com o tesoureiro na época do PT, o senhor João Vacari. A ligação era diretamente com ele. No PMDB, da diretoria internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se Fernando Soares.
Bom, você acabou de ouvir aí este depoimento de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Ele prestou essas informações ao juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, responsável pela Operação Lava Jato, confirmando então à Justiça como funcionava esse esquema para desviar recursos da Petrobras. Nós fomos em busca das respostas. O PT disse em nota que, por enquanto, não vai comentar as denúncias. O PP, Partido Progressista, diz que desconhece o conteúdo das denúncias, mas que está à disposição para colaborar com todas as investigações. E o PMDB também afirma que não teve acesso à delação, por isso não vai comentar o assunto. Estes são os 3 partidos que foram citados por Paulo Roberto Costa, como então os partidos que receberiam dinheiro de contratos, dinheiro desviado de contratos da Petrobras. Ao longo da nossa programação, nós vamos trazendo outros trechos desse depoimento que Paulo Roberto Costa e outros réus prestaram ao juiz federal do Paraná, Sérgio Moro. Você vai assistir agora diretamente o Estúdio I. Outras informações a qualquer momento aqui na Globo News.